Bom, vamos definir então a função exponencial complexa, tá? Então, o que a gente quer definir, né? Então, queremos definir e de z, então que z, isso aqui para z é número complexo. Bom, lembrando que se eu tenho, né, considerando que o z é da forma x mais y, né, então a ideia é definir quem é a e de x mais y de forma que ela tenha as mesmas propriedades da função exponencial real, tá? Preciso definir isso aqui só antes de forma que eu consiga escrever, na hora que eu trabalho com real, vale e de x, isso aqui vezes e de y. Tá? Bom, vamos ver então como que a gente trabalha para definir essas coisas aqui, tá? A gente já viu antes aqui na matéria como representar isso aqui por meio de funções, né? A e de x e a e de y, tá? Vamos só lembrar, ó. Lembrando que eu vou chamar aqui, ó, e de z. Isso aqui ela se escreve como uma série de potências, né? N de 0 até infinito, z elevado a n sobre n fatorial. Então, aqui é a série de Taylor da função e de z, ou série de potências em torno de z igual a zero. Tá? Isso aqui converge qualquer que seja o z real. Que seja z real. Bom, a ideia é a gente expandir isso aqui para complexo. Então, vou fazer uma conta formal. Vou substituir o z e y e vou partindo para a conta, né? E lembrando que a gente viu também, ó, que cosseno de y, a série de potências em torno do zero. Isso aqui, lembra que ela é uma série alternada, menos 1 elevado a n, só tem potências pares, que é elevado a 2n, sobre 2n fatorial. E a do seno, eu vou deixar aqui com y, porque eu vou usar exatamente dessa forma, tá? Soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, y elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Então, ó, a gente tem que a exponencial a gente pode escrever dessa forma, né, através dessa série de potências. A série de potências aqui do cosseno de y em torno de y igual a zero, é essa série de termos pares, e a do seno em termos ímpares. Acho que a gente só fez a do seno, né? Mas a do cosseno ela vai ter só termos pares. Então, bem, vou usar essa representação aqui para z da forma i mais y. Então, ó, o e de y, ele é soma n de 0 até infinito y elevado a n sobre n fatorial. Bom, vou listar alguns termos aqui. Tá? Então, quando eu ponho n igual a zero, isso aqui dá 1. Mas, quando eu ponho n igual a 1, isso aqui vai ficar y. Quando eu ponho n igual a 2, vai ficar menos y quadrado sobre 2 fatorial. Aqui, se quiser também, eu posso pôr sobre 1 fatorial, aqui sobre 0 fatorial, não tem problema. Depois, quando eu ponho n igual a 3, vai ficar i ao cubo dá menos i
y ao cubo sobre 3 fatorial. Agora, o i à quarta, daí ao quadrado, que menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar mais y à quarta sobre 4 fatorial. Vou listar mais alguns, tá? Mais i à quinta, vai ficar i. Lembra que i à quarta é 1, tá? Então, i à quinta fica i, que multiplica y elevado à quinta sobre 5 fatorial. E a sexta vai ficar i ao quadrado, que é menos 1, y à sexta sobre 6 fatorial. Vou fazer até o 8, tá? Menos i à sétima, que é i à quarta, que dá 1, vezes i ao cubo, que dá menos i. Então, aqui vai ficar menos i, y à sétima, sobre 7 fatorial, mais o i à oitava, que dá 1, y à oitava sobre 8 fatorial, mais continua. Bom, observe que tem alguns termos que tem o i multiplicando e tem alguns termos que não. Vamos separar um dos outros. Então, primeiro os que não tem i. Os que não tem i é o 1 menos y quadrado sobre 2 fatorial. Observe que são os termos pares, né? Mais y à quarta sobre 4 fatorial. Menos y à sexta sobre 6 fatorial. Mais y à oitava sobre 8 fatorial. Menos, não aparece aqui, o próximo vai vir com sinal negativo. Y a 10 fatorial, mais, continua. Agora está multiplicando i, né? Mais i que multiplica, bom, y sobre 1 fatorial. Por que está repetindo menos duas vezes, não uma só? Eu estou quebrando ela. Aqui a parte que só tem a parte real, separando da que tem o i aqui, a parte imaginária. Então tem a parte real nos termos pares, né? É o izinho na frente do tópico. Isso. Ó, só nos termos pares que não tem i, ó. Todos esses aqui não tem o i multiplicando, né? Ó. Os ímpares todos têm i, porque vai dar o i ou i ao cubo, né? Agora, tá vendo? Agora, colocar o i em evidência, tem o y sobre 1 fatorial, menos y ao cubo sobre 3 fatorial, depois mais y à quinta sobre 5 fatorial, menos, desculpa, ó, y à sétima sobre 7 fatorial. O próximo seria mais y à nona sobre 9 fatorial, mais continua. Se a gente for olhar aqui, ó, esta parte aqui, ó, é exatamente a série do cosseno, a parte real. Ó, quando eu ponho n igual a 0, vai dar 1. Y elevado a 0 é 1 sobre 0 fatorial, que é 1. N igual a 1 vai ficar menos y ao quadrado sobre 2 fatorial. Estou usando esse aqui. O n igual a 2 vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1. Y à quarta sobre 4 fatorial. N igual a 3, menos 1. Y à sexta sobre 6 fatorial. N igual a 4 vai ficar 1. Y à oitava sobre 8 fatorial. Então, essa parte aqui é exatamente a representação em série de potências do cosseno de y. E essa parte aqui, ó, é a do seno. Ó, tá vendo? Na hora que eu ponho n igual a 0, vai ficar y sobre 1 fatorial. Na hora que eu ponho n igual a 1, fica menos 1 y ao cubo sobre 3 fatorial. Na hora que eu ponho n igual a 2, 1 y à quinta sobre 5 fatorial. N igual a 3, menos 1 y à sétima sobre 7 fatorial e assim sucessivamente. Então, essa parte aqui, ó, ela é o cosseno de y. Mais a de baixo, seno de y. Então, a e de y, a gente pode escrever ela da forma cosseno de y mais i
seno de y. Tá? Daí, bom, lembrando que a ideia aqui é a gente definir a exponencial mantendo essa propriedade aqui, ó, né? E de x mais y é a propriedade da exponencial real, né? Que a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, né? Para definir e elevado a z, desejamos que ela tenha a mesma propriedade da exponencial real. Tá? Então, bom, como que a gente vai definir o e de z? O e de z nada mais é do que e de x vezes e de y. Essa propriedade a gente quer que mantenha, né? D da soma é o produto das z's. Isso aqui é e de x. E de x, ó, é exponencial real. X é real. Tá? E essa parte aqui é cosseno y mais i seno y. Dessa forma que a gente define a exponencial complexa, que a gente consegue calcular ela. Tá? Então, a definição, essa f aqui, ó, ela é definida dos complexos, que a cada z, a e f de z é igual a e de z, dado por essa expressão aqui, né? Definido por onde e de z é definida por, vou chamar aqui asterisco, vou pôr aqui. Então, se eu quero calcular e de z, eu represento o z da forma, né? X mais y. Então, isso aqui é e de x, cosseno y mais i seno y. Lembrando que o cosseno de y é o cosseno real, ó, o y é número real e o x também. Então, é o produto da exponencial real, cosseno real mais i seno de número real. Tá? Essa que é assim que a gente define a exponencial complexa. Então, se eu quero calcular, por exemplo, ó, né? Quero calcular e elevado a 3 mais 2i. E elevado a 3, cosseno de 2 mais i seno de 2. O 2 aqui é em radianos, né? Então, você consegue esboçar ele. Tá? Bom, vamos ver o que acontece com essa exponencial definida dessa forma. Tá? Então, vou chamar aqui, ó, das propriedades da exponencial complexa. Então, a ideia é que ela tenha as mesmas propriedades da exponencial real. Bom, vamos lembrar aqui as propriedades da exponencial complexa, né? Então, bom, primeira que a gente tem, que é o que motivou definir dessa forma, é e de z1 mais z2, que é 1, tá? Isso aqui tem igual e de z1 vezes e de z2. Lembra que essa propriedade aqui vale, né, para números reais. Então, a ideia é que ela vale também para todo número complexo. Para eu poder estender, estou estendendo a exponencial real para uma exponencial complexa. Tá? Bom, eu vou aqui mostrar a ideia, depois eu continuo elencando as outras. Como que a gente mostra isso, né? Mostra que isso é igual a isso. Então, eu vou pela definição. Ou seja, z1 da forma x1 mais y1 e z2 da forma x2 mais y2. Agora eu vou fazer a conta. Quem que é, então, ó? Quem que é e de z1 mais z2? Bom, isso aqui é e, z1 mais z2 fica x1 mais x2 mais i y1 mais y2.
definição, né? Então, escrevi a parte real do Z1 mais Z2 e a parte imaginária. Agora sim, isso aqui é E de x1 mais x2 real. Agora eu estou aplicando definição. Cosseno y1 mais y2 mais e seno de y1 mais y2. Lembrando que o cosseno e o seno aqui de números reais, ó, y1 e y2 são reais, né? Então, bom, vou só desenvolver mais uma parte aqui, ó. Isso aqui fica e de x1 mais x2. Se quiser escrever como produto também não tem problema, que isso aqui é exponencial real. Essa aqui é a real, né? Agora eu vou abrir isso aqui. Então, vai ficar o cosseno y1, cosseno y2, menos seno y1, seno y2, mais i, aqui vai ficar, vou colocar um colchetes aqui, ó. Vai ficar seno de y1, cosseno de y2, mais seno de y2, cosseno de y1. Ah, e agora? Agora eu vou olhar o outro lado, vou desenvolver o outro lado. O que dá e de z1 vezes e de z2? Por outro lado, vou desenvolver o outro lado aqui para ver se consigo chegar nessa mesma expressão. Então, o que é e de z1 vezes e de z2? Bom, por definição, e de z1 é e de x1, que multiplica cosseno y1 mais i seno y1, vezes e de z2, que é e elevado a x2, que multiplica cosseno de y2 mais i seno de y2. Tá vendo? Estou usando a definição de e elevado a z quando z é um número complexo da forma x1 mais y1. Mesma coisa para z2 da forma x2 mais y2. Isso aqui é igual. Bom, vai ficar e de x1 vezes e de x2. Aqui, colchetes. Vou fazer o produto. Vai ficar cosseno y1, cosseno y2, né? A outra que vai dar parte real é a hora que eu multiplicar o seno de y1 com o seno de y2, que eu vou multiplicar ele por i quadrado. Então, vai ficar o menos seno de y1, seno de y2. A hora que eu multiplico este por este aqui. Mais parte imaginária e cosseno de y1, seno de y2, mais seno de y1, cosseno de y2. Então, se eu for comparar, ó, essa expressão aqui, ó, com essa, é exatamente a mesma expressão. Lembrando que isso aqui, ó, é a soma, né? Essa parte... Deixa eu só puxar um pouquinho. Ó, isso aqui, né, ó, é exponencial real. Então, isso coincide com isso aqui, ó. Aqui é o cosseno y1, cosseno y2, menos seno y1, seno y2, mais i, seno y1, cosseno y2, tá aqui, mais seno y2, cosseno y1. Então, né, se eu desenvolvo de um jeito, eu chego nessa expressão, que é igual a desenvolver essa expressão aqui. Portanto, né, e de z1 mais z2, isso aqui é igual a e de z1 vezes e de z2. Então, quaisquer que sejam z1 e z2 complexos. Tá? Essa aqui é a primeira propriedade. Só quis mostrar ela para vocês verem que não é difícil de provar. É só usar o z da forma x mais y. Né? A propriedade 2 é e de menos e, 1 sobre e elevado a z. Para todo z complexo. Certo? Para provar a mesma coisa. Pega o z, escreve da forma x mais y, calcula e de menos e.
e calcula 1 sobre e elevado a z. Lembra quem é o elevado a z? O elevado a z é o que a gente definiu aqui, ó. Cadê? E de x cosseno y mais i seno y, tá? Terceira, mesma propriedade que tem exponencial real. E de z é diferente de zero, qualquer que seja o z complexo. Por quê, né? Só lembrando, né? Ó, deixa eu justificar essa aqui. Essa aqui fica de exercício para vocês, tá? Mas é super simples de provar. É só chamar o z da forma x mais y, escreve isso, compara. Né? Isso aqui, ó. De fato, né? Se eu tenho que z é da forma x mais y, observa que eu não estou olhando aqui se é diferente de zero, né? Da x mais y. Então, né? Por definição, e de z é e de x cosseno y mais i seno y. Tá? Bom, primeira coisa, né? Esses dois aqui não se anulam simultaneamente. Por quê? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Né? Então, não tem como eles se anularem simultaneamente. A exponencial real também não se anula. Então, isso aqui é diferente de zero, qualquer que seja x e y reais. Né? Porque a e elevado a x não se anula e o cosseno e o seno não se anulam simultaneamente. Independente, né? Ainda tem um i aqui multiplicando. Né? Então, não tem como isso aqui. Né? Eles não se anulam, então não tem como isso aqui dar zero. Né? Ó, não tem como ser zero mais i zero. Porque o seno e o cosseno não se anulam ao mesmo tempo. Né? Aqui é 4 módulo de elevado a z. Isso aqui é igual a e elevado à parte real de z. Então, a gente calcula o módulo, calcula o e elevado a... vamos fazer isso aqui também, né? Quem que é o módulo? Ó, de fato. Quem que é o módulo de e elevado a z? Vou usar a definição, né? Se eu estou com z da forma x mais i y, módulo de elevado a z, isso aqui é o módulo de elevado a x cosseno y mais i seno y. Bom, o módulo do produto é o produto dos módulos, fica módulo de elevado a x, módulo cosseno y mais i seno y. Módulo de elevado a x é o próprio elevado a x, lembrando que isso aqui é exponencial real, então a imagem dela é positiva, né? Aqui é o módulo desse número complexo, aqui é raiz quadrada, cosseno ao quadrado de y mais seno quadrado de y, que dá 1, ou seja, isso aqui dá o próprio e de x, que é e elevado à parte real de z. Observe que as propriedades elas são bem fáceis de demonstrar, não é difícil não. E essa última aqui, ela é muito interessante. E de z igual a 1, C e somente C, o z ele é da forma 2k pi i para qualquer k inteiro. Então aqui já dá um pouquinho da diferença da exponencial real, que a exponencial real ela é injetora. Essa aqui não é injetora. A gente tem que e de z igual a 1, C e somente C vale dessa forma. Tá? Bom, isso aqui não é difícil de ver, por quê? Ó, de fato, se eu tomar z da forma x mais y, então, bom, 1 igual a e de z igual a e de x cosseno y mais i seno y. Bom, a gente acabou de ver que o módulo disso aqui é 1, né? Então, o módulo de 1 é igual a módulo disso aqui, que dá o próprio e de x, né?
E para isso aqui, ó, dar só a parte real, o seno de y tem que ser 0. Então, vou primeiro essa parte, ó. Note que e de x cosseno y mais i seno y. Isso aqui é um número real puro. Na verdade, é real, né? É imaginário puro. Real é real. Não tem real puro. É um número real. C e somente C. Seno y é 0. Isso aqui ocorre C e somente C. O y é múltiplo de 2π. 2kπ. Tá? Bom, além disso, eu sei que módulo de 1, isso aqui é igual a módulo do e de x, módulo cosseno y mais i seno y. Bom, módulo de 1 é o próprio 1, né? Isso aqui, ó, tem módulo 1. A gente acabou de calcular aqui em cima, né? Ó. Módulo de cosseno y mais i seno y, raiz quadrada, cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y. Identidade fundamental, isso aqui dá 1. Então, bom, o que que tem? A gente tem que e de x igual a 1. Aí, lembrando que isso aqui é exponencial real, isso aqui, c e somente c, x for 0. Né? Logo, o z é da forma i. Bom, quem tem que ser o y está aqui em cima. 2kπ. Vou colocar aqui, 2kπi com k inteiro. Então, bom, né, se e de z igual a 1, o z é da forma 2kπi. Mesma coisa, né? Se eu falar reciprocamente, se z ele é da forma 2kπi, então e de z, isso aqui é o que? E elevado 2kπi, isso aqui é e elevado a 0 vezes cosseno de 2kπ mais i seno de 2kπ. Esse seno aqui é 0, né? E o cosseno é 1. Então, elevado a 0 é 1, cosseno 2kπ é 1, seno 2kπ é 0, né? Isso aqui é 1, isso aqui é 0. Então, essa aqui é algo já diferente da exponencial real, né? Essa propriedade, ela garante, né, que a exponencial complexa ela não é injetora, diferentemente da exponencial real que é injetora, né? Então, essa aqui ela não é injetora. Por isso que eu já tinha comentado, né? O log ela vai ser uma função multivalor por causa disso, né? Por causa dessa representação. Ela vai ser a inversa da exponencial em alguns ramos, né? Que a gente fala, para cada ramo. Então, a gente vai ter que definir com bastante cuidado. Tá? Com essa notação aqui da exponencial, a gente pode reescrever um número complexo, tá? Ó, com a notação exponencial, a representação polar de um número complexo é escrita como z igual a r, que é o módulo, né? E θ, onde θ é o argumento de z, né? Onde o r é o módulo de z e o θ é o argumento de z. Lembra que
a gente escrevia, deixa eu só pôr o computador aqui na tomada, a gente escrevia o que? R cosseno θ mais I seno θ, né? Então, lembra que a gente escrevia isso, né? Perdão. Z igual a R cosseno θ mais I seno θ, né? Isso aqui pra gente é o EIθ, tá? Então, fica mais simples de escrever a representação polar do número complexo, né? Você pode escrever ele dessa forma, Z igual a R EIθ, depois que a gente definiu a exponencial complexa, ok?